Antes de lermos o texto bíblico, eu quero trazer a saudação fraterna do pastor Joari Josué Carlesso. Ele é o coordenador do Departamento Discipulado para o Brasil, a qual representamos, e também é o presidente da Comissão dos Planos e Estratégias de Evangelização de Discipulado da nossa CGADB, a qual nós fazemos parte também pela bondade do Senhor. E ainda antes de entrarmos no texto, é do conhecimento em especial dos obreiros, que a CEPED, que eu disse que é a Comissão dos Planos e Estratégias de Evangelização e Discipulado da nossa CGADB, da Convenção Geral das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil, está lançando este ano, já está no periódico do Mensageiro da Paz, a década de evangelizar e discipular a Assembleia de Deus no Brasil. Já foi homologado pelo nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Júnior, e vai ser oficializado na nossa convenção geral que ocorrerá ali em meados do mês de abril, na cidade de Cuiabá. Então, Deus tem trazido à Igreja Assembleia de Deus no Brasil e no mundo um grande avivamento no que diz respeito à evangelização e o discipulado. Sendo assim, tem havido uma grande necessidade de inúmeras conferências, simpósios, oficinas de discipulado para treinar as igrejas a realizar aquilo que a igreja primitiva fazia. Então, assim estamos, conforme o nosso pastor mencionou, com a bênção do nosso pastor presidente, ministério, bastante atarefado, ministrando seminários e conferências no que diz respeito à evangelização e discipulado. Estivemos recentemente ali no estado do Pará, onde Deus nos deu a oportunidade de ministrar pelo menos com uns 10 seminários ali, já temos outros agendados também, e outros estados, e assim estamos cumprindo aquilo a qual Jesus nos designou para fazer, não somente aqui no Brasil, mas também tivemos por bondade, ministrando seminários na Venezuela, na Argentina, e estaremos ali 5 dias, no mês de março, em Santiago, no Chile, compartilhando aquilo que recebemos da parte de Deus. E eu rogo a oração dos irmãos ao nosso favor, para que possamos cumprir com excelência aquilo que está proposto por Deus para a nossa vida e ministério. Quero convidá-los para juntos lermos um texto bíblico, onde Jesus constitui a grande comissão. Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 19 e 20, eu quero ler com os irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O texto que nós lemos, bastante conhecido de todos nós, é onde Jesus constitui e apresenta o propósito da grande comissão. E isso não somente para os discípulos que caminharam com Jesus, mas também para toda a igreja do Senhor, em todos os tempos, e em especial nos dias em que nós estamos vivendo. Então, para isso, nós trataremos com os irmãos no dia de hoje e amanhã, embora que de forma pormenorizada, devido à questão do tempo, pelo menos 4 temas temos proposto para hoje e para amanhã. Um dos temas nós já temos ali no Data Show, conduzindo pessoas ao discipulado, é o primeiro tema. Logo na sequência nós vamos ver as bases bíblicas para o exercício do discipulado. E no dia da manhã, os benefícios do discipulado em casa e o grupo de discipulado na prática. Nós estávamos trabalhando, há quase 15 anos estamos em período integral, auxiliando os pastores em tempo sede. Estou aí há quase que 4 anos, ultimamente, mas sempre dirigimos congregações, onde pastoreamos como pastor auxiliar. E é bem verdade que quando nós tínhamos a reunião do ministério, no colegiado de obreiros, marcava o dia para o batismo nas águas. Aí a gente voltava para a nossa congregação que dirigíamos, nós corria o olho assim, olha, opa, aquele irmão pode batizar, aquela irmã pode batizar, aquele não.
nós fazíamos uma seleção de irmãos que nós achávamos que estavam aptos para o batismo, selecionávamos esses irmãos, dávamos um curso preparatório para o batismo e dizíamos que nós estávamos discipulando. Essa era a maneira que nós trabalhávamos. Aí, quando nós conhecemos a visão do projeto Discipulado para o Brasil, qual mentor é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus em Joinville, pastor Sérgio Melfior, nós aprendemos e entendemos de uma forma diferente, então, o propósito de Jesus através da grande comissão. E então nós levamos esse seminário para a igreja que pastoreávamos como pastor auxiliar em Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná, no ano de 2015, implantamos o projeto ali e começamos a discipular vidas, e se existe algo que chama a atenção de Deus para a nossa vida, ministério e família, é quando nós nos preocupamos em cuidar das pessoas. E nós começamos a fazer isso. E naturalmente, Deus foi expandindo o território do nosso ministério. E começamos a ministrar um treinamento aqui, um treinamento ali, e foi expandindo, e começamos a viajar no Brasil e aqui na América do Sul, pela glória de Deus. Por quê? Não existe quem possa impedir o crescimento ou desenvolvimento de alguém que se preocupa com as pessoas, em cuidar das pessoas. Jesus fazia isso, e é isso que Ele quer que nós façamos a cada dia. Então, a tratar do assunto, conduzindo pessoas ao discipulado. O propósito da grande comissão, o primeiro propósito é uma ordem imperativa de Jesus, onde Ele diz, ide. Esse ide é nós estarmos a cada dia em nossos cultos, reuniões, escola bíblica, simpósios, conferências, recebendo de Deus o alimento para a nossa vida espiritual, para nos fortalecer, mas não somente para nós estarmos firmes à presença do Senhor, mas para que possamos e venhamos ter um comprometimento com esse ensino que nós recebemos. Então nós recebemos e nós precisamos compartilhar com as pessoas a qual Deus proporciona estar à nossa volta. A base para o discipular, aprendemos que é o relacionamento, é compartilhar aquilo que existe em nossa vida. Logo, só pode fazer discípulos aquele que é um discípulo. Se nós não formos autênticos discípulos de Jesus, nós não conseguiremos cumprir o propósito da grande comissão. Então, o ide de Jesus é nós nos alimentarmos e aí ao encontro das pessoas a fim de comunicar aquilo que recebemos do Senhor. Pela urgência da proclamação do Evangelho, Jesus usa 4 determinações verbais de forma imperativa, em Mateus 28, 19 e 20. Jesus, ele não deixa para nós uma opção de escolha. Ah, se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Ah, se tiver um carro, você vai. Se não tiver, você não vai. Se tiver frio, você vai. Se não tiver calor, você não vai. Não tem isso quando Jesus diz, eu quero que você vá. É uma determinação. Ele não deixa para nós uma opção de escolha. Uma vez que nós decidimos servir a Jesus, nós precisamos ter esse comprometimento com a grande comissão. Amém, irmãos? Olha só as 4 determinações. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... A. Ir. Então eu recebi a mensagem, eu preciso ter esse comprometimento e compartilhar também com as pessoas que estão à minha volta. E esse compartilhar exige de mim uma tomada de posição. É me locomover, ir ao encontro das pessoas para comunicar a mensagem de Cristo. Ponto B, 1, 2, 3 e fazer discípulos com... Então nós aprendemos que nós precisamos ir e comunicar a mensagem. Amém, maravilha. Agora, o fazer discípulos é estar com as pessoas, é destinar um tempo, um período da nossa vida, dentro da visão do projeto, é 1 dia por semana e 1 hora nesse dia, para nós estarmos com as pessoas e compartilharmos aquilo que existe em nossa vida. Eu retorno à visão dos irmãos, quando nós descobrimos uma mulher que está grávida, naturalmente, ela vai iniciar um processo que nós chamamos de pré-natal, não é verdade? No pré-natal, a mãe vê
todos quantos são os cuidados essenciais para a boa formação do fruto que está no seu ventre. Essa criança, ela não nasceu ainda, mas ela começa a receber um cuidado todo especial da mãe, do pai, do tio, do avô, para que quando essa criança nascer, ela possa estar bem acolhida e saudável também. Naturalmente, quando essa criança nasce, o pai não vai chegar para ela, ó, mãe, olha, está aqui o endereço de casa, e eu vou para casa e vou te aguardar onde eu moro. Está aqui, se fosse o meu caso, Rua Península do Sinai, 190, bairro Monte Sinai. Ela não chegaria em casa. Se eu fizesse isso, virasse as costas, naturalmente essa criança ia morrer na maternidade. Agora, o meu papel como pai, ou com minha esposa como mãe, é levar a criança para casa e dispensar todos quantos são os cuidados essenciais para a boa formação do nosso filho. Cuidado espiritual, emocional, ver a saúde, hora do lanche, hora do mamar, hora da vitamina e assim por diante. Dessa maneira também deve ser a nossa visão com os nossos filhos espirituais. Todo cuidado que nós dispensamos para os nossos filhos biológicos, nós precisamos dispensar também para os nossos filhos espirituais. Muitas vezes acontece que nós realizamos, eu digo nós, a Assembleia de Deus Livre do Brasil e no mundo, grandes cruzadas. Muitas pessoas decidem a sua vida a Jesus, mas quando nós vamos ver os resultados dessas conversões, nós não temos números significativos, porque muitas vezes nós deixamos a porta da frente aberta, mas lateral aberto, fundo aberto e tudo aberto, e eles entram por lá e saem por aqui, e às vezes nós não conseguimos dar o devido cuidado, quando nós não entendemos esse princípio de cuidado que é o discipulado. Então, todo o cuidado que nós dispensamos a um filho biológico deve ser o cuidado que dispensamos também para com os nossos filhos espirituais. Porque um recém-nascido, ele não sabe cuidar sozinho e precisa de um cuidado especial dos pais espirituais. Amém, irmãos? Próximo ponto, batizar. Levar a confirmação pelo ato físico e testemunho público de que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador e seu Senhor. Ah, então eu ganhei a pessoa, eu transmiti tudo que havia na minha vida, agora batizou. Encerrou meu propósito da grande comissão. Não. Por quê? É mais uma fase. Nós vamos aprender que o discipulado é um propósito e um processo contínuo. Então nós ganhamos o filho, chegou em casa, precisa cuidar da mãe, da orientação. Chegou em casa, o pai não vai falar assim, olha filho, está aqui a geladeira, está sempre aberta, tem aqui Neston, tem aqui leite, e você se vire. A criança não vai saber fazer sozinho. Já está em casa, mas precisa de um cuidado muito especial. E assim nós precisamos sempre estar com o olhar, ou com os olhares atentos aos nossos novos convertidos, nossos filhos espirituais. Com que propósito? Ensinar com o objetivo de aperfeiçoar o salvo e preparar para a jornada da fé. Nós sabemos que são grandes os desafios que nós vamos enfrentar ou enfrentamos todos os dias com os nossos filhos biológicos, e não são diferentes dos nossos filhos espirituais. Nós precisamos cuidar deles para que eles possam ser bem resolvidos espiritualmente, emocionalmente, para que cresçam com maturidade. E quando o filho recebe todo esse cuidado do pai e da mãe, naturalmente ele vai crescer saudável, bem decidido, com testemunho, com vida cristã. Tudo aquilo que nós vivemos hoje, os nossos filhos vão viver amanhã. E essa deve ser também a nossa preocupação com os nossos filhos espirituais. Se é um moço, se não for pela volta de Jesus, quando crescer vai conhecer a Rebeca da vida. Se é uma moça, vai conhecer o Isaac da vida. E naturalmente, todo o cuidado que recebeu do pai, recebeu da mãe, vai transmitir para os filhos e para os netos e assim por diante. Então a base do nosso trabalho, do discipulado, é o relacionamento, é o cuidado. É nós dar tudo de nós, para que possamos ver nossos filhos espirituais saudáveis e bem na presença do Senhor. Como levar não crentes e novos convertidos a serem discípulos de Jesus? A base eu já citei aqui, é o relacionamento, é o cuidado, é nós nos preocuparmos com o trabalho que nós estamos realizando, ou seja, nos preocuparmos com os resultados dos trabalhos de evangelização, colocarmos a nossa vida para que não haja a perda dos frutos que nós colhemos através da evangelização. Então nós vamos ver alguns pontos adiante. Olha, pessoas que podem ser alcançadas pelo discipulado. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Aqui eu coloquei alguns grupos
que podem ser conduzidos ao discipulado. Eu digo discipulado não somente aquela questão de nós pegarmos uma lição e passarmos conhecimento bíblico. É bem verdade que usamos a Bíblia, a referência, e a palavra de Deus traz libertação e restauração. Mas a base é o cuidado. Então nós podemos conduzir pessoas não crentes ao discipulado? Sim ou não? Podemos. Antes mesmo da conversão da pessoa, nós podemos discipulá-las como uma forma de evangelizar também, dispensando cuidado e atenção toda especial para essas pessoas. Nós tivemos a oportunidade de estar pelo menos 5 meses na missão no país da Venezuela. Quando eu estava para retornar da Venezuela, estava em Ciudad Bolívar, o pastor que assumiu a igreja, meu amigo pastor Aladir, ele disse: pastor Vanderlei, eu estou preocupado porque no Brasil ficou a minha mãe, não serve a Jesus, não vai à igreja, e na época estava com 77 anos de idade. Eu disse: pastor, descanse o teu coração, porque eu vou voltar a pastorear em Joinville. Na época eu era pastor auxiliar em Joinville, fazia parte da diretoria do discipulado lá. Aí eu vou cuidar da sua mãe. Chegamos em Joinville, eu fui visitar a Petronília. Eu cheguei na casa dela com a minha esposa, começamos a conversar, e eu fiz a sondagem, abordagem, para implantar o discipulado para ela. E ela disse o seguinte, olhou sério para mim, desculpa a expressão, fechou a cara assim, Márcio, e disse: o dia que eu quiser eu te chamo. E eu já vi, opa, mas tudo bem. Só que no discipulado nós aprendemos que a base é relacionamento. E muitas vezes, nós queremos que as pessoas parem para ouvir tudo quanto nós temos para dizer para elas. E agora o discipulado nos ensinou que nós paramos para ouvir as pessoas. E não queremos falar tudo quanto nós sabemos a respeito do processo da salvação. E nós paramos para ouvir ela. E ela começou a contar algumas histórias, lá de 1900 em Guaraná com rolha. Sabe aquela questão que você vai ver, você já sabe qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim? Mas nós paramos para ouvir ela. E eu vi que esse contato, nós ouvir ela, as pessoas precisam ser ouvidas. E eu sei que no dia a dia da nossa cidade, nós vemos as pessoas trabalhando, andando, passeando no mercado, parece que está tudo bem, tudo mil maravilha. Mas quando nós paramos para ouvir as pessoas, nós ouvimos problemas, dificuldades. Há poucos dias estava numa farmácia na cidade com a minha esposa, aí cheguei no caixa, tinha poucas pessoas, eu perguntei para a atendente: como é o seu nome? Ela me falou o nome, eu disse: você está bem? Ela falou: estou bem. E eu olhei para ela: mas você está bem mesmo? Ela falou assim: não, não estou bem. Eu falei: o que está acontecendo? Ah, é porque eu tinha uma perda na família, porque foi isso, e começou a chorar. Então é comum nós vermos que as pessoas estão com problema e precisam ser ouvidas. Naquele momento eu fiz uma breve oração por ela ali, respeitando que não tinha ninguém no ambiente da farmácia. Então são pontos importantes a parar para ouvir as pessoas, e não somente falar tudo quanto nós temos que falar a respeito da salvação. E a Petronília contou as suas histórias e tudo mais, nós perguntamos mais, com uns 40, 50 minutos ouvindo ela. Encerrou a conversa, oramos com ela e fomos sair para ir para casa. Quando eu fui entrar no carro, ela estava sorrindo no portão assim. Eu virei para ela e falei assim: Petronília, dona Petronília, que dia ficou marcado o nosso estudo? Ela nem queria nada de estudo. Ela falou assim: o dia que você quiser, meu filho, a porta da casa está aberta. No outro dia, 9 horas da manhã, estávamos ali, estudando a palavra de Deus. Uma aula da apresentação nós fizemos, estudamos quem é Jesus, o substituto dos nossos pecados, a necessidade de escolher a Cristo. Ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para a glória de Deus. Ela começou a congregar, começou a fazer parte do grupo Novo Viver, que é um grupo para novos convertidos. E no dia do batismo dela, no Templo Central em Joinville, nós estávamos retornando do batismo, ela estava toda contente. Ela disse: meu filho, eu preciso daquele envelopinho que vocês têm, que eu quero contribuir também para a obra de Deus, eu quero ser fiel em tudo servindo ao Senhor. Para a glória de Jesus, todos os meses ela me manda mensagem. E ela diz: meu pastorzinho lindo do meu coração, meu filho que eu amo tanto. Ela manda um áudio de 5 minutos. E é uma filha espiritual, mas na verdade é uma mãe para nós. Ela está com 82, 83 anos. Então ela nunca tinha ido à igreja. Nós podemos conduzir pessoas que nós paramos para ouvir as pessoas falar. Amém, irmãos? Uma vez que nós ganhamos alguém para Jesus, não conduzimos, nós estamos perdendo o fruto realizado através da evangelização. Então precisa ser conduzido de imediato. Desviados, mas desviados nós vamos conversar às vezes
Eles conhecem muito mais que nós, às vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Mas a base do discipulado não é somente a Bíblia, é relacionamento, é nós mostrarmos que nós nos preocupamos com as pessoas e queremos estar com elas. Um dia por semana, para sentarmos, para conversarmos, para estudarmos a palavra de Deus, e assim o Espírito Santo pode agir nestas vidas, amém? O discipulado começa na integração. Integrar é o ato de incluir, juntar ou incorporar. Ou seja, as pessoas que vêm à nossa igreja, elas vêm porque têm sede de ouvir a palavra. Elas têm fome de se alimentar da palavra de Deus. E se elas chegarem à igreja e nós simplesmente vermos elas, oi, tudo bem, paz Senhor, e não criarmos uma estratégia para agregar essas pessoas, elas vão para casa. E nós nunca mais vemos essas pessoas. Ou talvez apareça um dia ou outro. Então nós precisamos sempre, como igreja, nos aproximar das pessoas. É comum que as pessoas vão à igreja quando são convidadas. E elas permanecem quando são bem recebidas, quando são acolhidas. E se nós não criarmos vínculo com essas pessoas, nós não vamos conseguir integrar essas pessoas, incluir essas pessoas, juntar, incorporar ao corpo de Cristo. E isso aqui, eu sei que o nosso pastor não vai conseguir fazer, porque ele está aqui atendendo o culto dos obreiros. Os irmãos que estão próximos de alguém precisam cultivar esse vínculo, cultivar essa amizade, para que nós possamos conduzir essas pessoas ao discipulado. Nós precisamos estar sempre atentos. Olha, às vezes, a ovelha perdida não volta para a igreja com medo do olhar de desprezo das 99. Muitas vezes a pessoa está afastada e quer chegar à igreja, e nós que estamos aqui, aguardando a volta de Jesus, consagrando, santificando e buscando ao Senhor, às vezes não damos aquela atenção especial para aquela ovelha perdida que está chegando. Passou por tantos problemas, guerreado pelo mundo, não teve força, passou o que passou. Mas nós precisamos sempre olhar com um olhar de misericórdia, acreditando no retorno dessas pessoas que estão voltando. Olha, devemos envolver plenamente com todas as estratégias do novo crente em sua nova vida. Exemplo, a recepção do filho pródigo. Poderia estar voltando, o pai chegaria e diria, olha meu filho, a tua mãe, a hora que te vê aqui, não quero nem saber o que vai acontecer. O pai não agiu dessa maneira porque acreditava que um dia o filho ia voltar, que o filho retornaria para casa. E hoje, irmãos, é lamentável dizer que uma igreja, uma estatística de 10 anos que ela foi fundada, se ela tem 100 membros, ela tem pelo menos 200 desviados, afastados. Se formos fazer uma relação aqui, dobra o número de irmãos que estão aqui porque estão afastados. E nós precisamos crer na transformação e na restauração da vida dessas pessoas que estão lá fora, independentemente da maneira que essas pessoas estão vivendo. Olha só, o pai ele preparou algo para receber o filho aqui. Nós vamos citar aqui, olha, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta, que por 99 justos que não tenham necessidade de conversão. O menino diz aqui, olha, não quero mais viver sem Jesus. A partir de hoje, ele entregou a sua vida, eu quero servir ao Senhor, meu compromisso é com o Senhor. Aqui representa os anjos no céu, é isso aí garoto, que bênção, estou feliz por você, que maravilha. Os anjos se alegram na presença de Deus por aqueles que estão chegando, e nós precisamos festejar também. Quando eu comecei a entender a visão do propósito do discipulado, queridos obreiros, eu ouvi essa expressão aqui, em um seminário, primeiro seminário que eu participei, aí eu vi o testemunho de um pastor que falou para a igreja o seguinte, todas as vezes que houver conversões em nossa igreja, nós vamos fazer uma festa. Eu de imediato, pastor Valdivino, eu pensei, opa, alguém decidiu Jesus, vamos para o refeitório, tomar uma Coca-Cola, comer uma coxinha, um pastel, uma esfirra da Nains, né, pastor? É a festa, para mim a festa era isso. Mas eu entendi diferente. Quando a pessoa vinha para frente e decidia a sua vida a Jesus, ele voltava para a igreja, alguém levantava a plaquinha e dizia assim, olha, seja bem-vindo à família de Deus. Outra pessoa levantava a plaquinha e dizia assim, estou feliz pela tua decisão. Outra pessoa levantava a plaquinha e falou assim, vamos caminhar junto para o céu. Se era um jovem, a mocidade vinha junto e adotava aquele menino. Se era uma mulher, as irmãs já vinham e adotavam aquela irmã. Se era um homem, os obreiros vinham e adotavam aquele homem, para que ele sentisse acolhido, demonstrando sempre intenção, interesse em ver essas pessoas chegando e permanecendo entre nós.
Mas às vezes nós não nos preocupamos com isso. Às vezes oramos, jejuamos 1 ano, 2 anos para Jesus salvar alguém. Quando essa pessoa decide, nós nos alegramos, ficamos felizes, mas achamos que para aí o processo. Não existe uma continuidade ainda para que não haja a perda do fruto realizado através das campanhas de oração e evangelização. Olha só o pai, vamos ser juntos? A alegria do pai. A túnica. O pai fez aquilo que havia de melhor pelo filho que chegou. E todos nós sabemos tudo quanto ele havia gastado. Teve a queda espiritual, teve a queda moral, teve a queda financeira, mas o pai acreditava que ele voltou ali e investiu naquele moço que estava voltando. Isso é para nós refletirmos a importância, nós recebemos as pessoas independente da maneira que elas estão chegando. Nós precisamos crer no poder transformador do Evangelho. Nós pregamos que Jesus liberta, restaura e transforma. Mas quando as pessoas chegam, elas pensam, puxa, de novo esse moço, de novo este homem, de novo essa mulher. Sim, nós precisamos crer no poder transformador dessas vidas para a glória do nome de Jesus. Esse processo começa antes mesmo da conversão e se prolonga até que o novo crente seja plenamente integrado à igreja e ao serviço cristão, até ser capaz de conduzir outras pessoas aos pés do Senhor Jesus. Eu disse aos irmãos que é um processo, não é como uma varinha de condão que se bate assim, ó, pim, transformou tudo, mudou, não, é um processo. Existem pessoas que vêm à igreja, no mesmo dia, já recebe a libertação, a transformação, recebe até batismo com o Espírito Santo. Eu vi isso em uma igreja onde foi a minha conversão, passou pregando domingo, fez o apelo, a mulher fez assim para receber Jesus, Jesus batizou com o Espírito Santo. Mas existem pessoas que não. Eu sei que se nós estamos aqui hoje, você fala por mim, é porque um dia alguém acreditou em mim, cheio de vício e problemas, e foi lá, alguém me abraçou, vai dar certo, eu acredito em você, vai dar certo. Eu morava em Irati. Eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja e eu não tinha, sabe, cheio de vício e problemas. Onde eu ia na cidade, eu encontrava um irmão. Trabalhava na Copel, pastor. A hora que eu chegava na rua, via aquele irmão, disfarçava se podia cortar caminho. Ele falou, meu filho, como é que você está? Tudo bem? Te aguardo lá. E foi passando, nunca falou dos problemas que eu tinha, mas ele entendeu que ele estava passando por um processo, e as coisas foram acontecendo. E nós precisamos entender que a conversão de uma pessoa é um processo e precisa da ajuda do pai, da mãe, do irmão, de toda a família, para que ele possa estar consolidado e integrado ao corpo de Cristo. Amém, irmãos? Olha a importância do discipulado. Isso aqui, irmãos, é quando não existe uma igreja discipuladora. Olha só, 95% das pessoas que se convertem em nossas igrejas não sabe o que fizeram exatamente. Ouviu a mensagem, às vezes na emoção, e tomou a decisão. Se nós não conduzirmos ao discipulado, essa pessoa não sabe o que é a sua conversão e qual foi a decisão que tomou. 90% se desviam no período das 48 horas após a conversão, quando nós não temos o discipulado. Os novos convertidos ficam dispersos pela congregação, o que torna impossível o seu acompanhamento eficiente, quando nós não conduzimos ao discipulado. A falta de conhecimento público que está chegando dificulta o relacionamento e contribui para a não consolidação. Aqui são alguns pontos do porquê nós devemos e precisamos ter o discipulado. Eu vou citar aos irmãos, não é um testemunho, eu considero um testemunho, e uma grande igreja aqui, a Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Não vou citar o nome dela, por questão ética, mas aconteceu o seguinte, uma pessoa na cidade, empresária, no ramo de material de construção, estava passando por algum problema e por dificuldade, e resolveu ir à igreja, fazer uma visita. Ela foi à igreja, ouviu a voz de Deus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ficou feliz, chorou, sentiu que saiu aquele peso que estava sobre ela, e foi para a sua casa. Próximo domingo voltou à igreja. E o próximo domingo voltou à igreja. E foi passando todos os domingos ela estava na igreja. Passou um tempo, ela não foi à igreja mais. E havia alguns irmãos nessa igreja que conheciam ela na vida pública. Aí um dia um irmão foi visitá-la no comércio e falou assim, olha, não te vi na igreja mais. O que aconteceu?
Ele falou, não, realmente eu estava precisando, entendi que eu precisava ouvir uma palavra da parte de Deus, e eu fui para a igreja. E eu ouvi a voz de Deus falar comigo de uma forma muito linda. E eu aceitei a Jesus. E voltei à igreja 3 meses. Todos os domingos eu estava na igreja. Nunca ninguém me disse a paz do Senhor, perguntou qual era o meu nome e o que eu estava fazendo ali. Ninguém. 3 meses. E eu fui porque eu sentia a necessidade de estar buscando a presença de Deus. Aí passou-se uns dias, uma amiga minha que frequenta uma outra igreja, uma comunidade, por sinal, nada contra as comunidades, mas tudo bem, falou assim, olha, vamos fazer uma visita para a gente lá, vai ter uma comemoração, um culto alusivo, uma festividade lá, e eu fui lá. Quando eu cheguei, só faltou me carregar no colo, a recepção que me fizeram. Meu pastor vai me visitar várias vezes na minha casa, está fazendo um curso bíblico do discipulado, e domingo agora é meu batismo para a glória de Jesus. E vai visitar lá na igreja? Não, eu não posso, porque eu tenho compromisso na minha igreja agora, porque ela foi atendida, foi assistida e foi conduzida ao discipulado. É uma grande igreja aqui no Paraná que cometeu essa questão, porque às vezes nós evangelizamos, nós oramos, vemos as pessoas, mas de repente nós não entendemos que essa pessoa que foi gerada como filho espiritual é nosso irmão e precisa de um pai, precisa de uma mãe, e quando nós não conduzimos essa pessoa ao discipulado, nós acabamos perdendo o fruto do trabalho. Eu tenho um pequeno vídeo ali, que talvez amanhã eu passe aos irmãos, ilustra muito bem isso. É um homem que está com o seu barco no barranco, meio na água, meio no barranco, e ele pega um peixe grande, considerável, talvez 2, 3 quilos, coloca na terra, empolgado, e vai pescar mais. E de repente, pastor, vem assim um jacaré, olha aquele peixe, abocanha o peixe, e leva para a água, ele fica vendo assim, ó, e o peixe vai embora. E isso ilustra o que acontece quando nós ganhamos pessoas e nós não conduzimos ao discipulado. Os irmãos estão compreendendo a importância, irmãos? O discipulado começa na integração, é criar condições de chegada e permanência da ovelha perdida. Não somente a pessoa chegar aqui, ou nas nossas igrejas ou congregações, e tomar uma decisão, mas nós precisamos criar estratégias para que essa pessoa chegue e permaneça entre nós, louvando, adorando através da visita, e imediato conduzindo o discipulado, fazendo a sondagem, a abordagem, que é a parte prática que eu falo amanhã, como a gente vai formar um grupo discipulado, como eu faço a sondagem, como eu faço a abordagem, como dar o segmento da aula, a gente fala na última matéria amanhã. Então, nós precisamos criar estratégias para que haja permanência dessas pessoas na casa do Senhor. Eu lembro-me que quando eu conheci esta visão, eu comecei a pedir a Deus uma estratégia, e não vou escandalizar com o que eu vou falar aqui. Foi uma vez que eu fiz isso e era uma ação de Deus. Nós começamos a orar pelas pessoas que nós queríamos alcançar para Jesus. Muitas vezes as pessoas têm desejo de vir à igreja, mas são aprisionadas, acorrentadas. E nós precisamos orar tal qual a igreja orava por Pedro quando estava na prisão. E nós colocamos na igreja, quando eu morava em Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná, um propósito de oração que era o culto, clamor pelas almas. Toda sexta-feira, das 10 à meia-noite. Era uma liturgia com louvor, com pregação, mas vários períodos de oração específico para a salvação de almas. Aí eu falei, Senhor, eu quero uma estratégia. E nós colocamos o culto do amigo. Elaboramos uma carta, na carta nós colocamos a letra do louvor, carta ao amigo, da Keila Miranda, se não me falha a memória. Entregamos para diversas pessoas, e no culto, eu fui convidar um amigo. Esse moço estava, quando eu mudei para a Cidade Gaúcha, fazia 4 anos que estava afastado, distanciado da casa do Senhor. Ele tinha frequentado a escola dominical quando criança, adolescente e jovem, e era músico na igreja, porém estava afastado. Vivia com uma pessoa sem ser casado, frequentava alguns bares que tocava e ingeria alguma bebida alcoólica. Estava totalmente afastado. De vez em quando vinha para a igreja. E eu fui convidado para vir ao culto. Ele disse que viria. E eu falei, só que esse culto, não vou escandalizar agora. Eu falei, eu quero que você vai tocar na igreja, junto com os nossos músicos. Ele tocava contrabaixo, ele era músico profissional. Ele disse, não, eu não posso. Eu falei, você pode porque eu estou te convidando. E aquele moço, naquele momento, ele sorriu para mim de uma maneira diferente. Eu nunca conseguia me aproximar dele. Ele, tá bom então. Isso foi terça-feira. Procurei o meu pastor e disse, pastor, estou com um problema. O culto ia ser no Templo Central. Ele, o que é? Eu contei para ele. E ele disse, pastor Gilberto Sambotti, meu amigão, e ele sempre dizia que eu falo 100 por hora, ele vai a 30, 40. Eu contei para ele, né, Otinho? Conheceu ele, né? Conhece? Ele olhou para mim e falou assim,
Muito bem, pastor Vanderlei. O irmão pode tocar no culto. Porém, depois eu reúno o presbitério e vou fazer uma assembleia e vou tratar o assunto. Porque ele não é membro da igreja, ele não está casado, ele está tocando no barzinho, mas ele pode tocar. Eu falei, então tá bom, é isso que eu precisava, o pastor autorizou. Voltei sexta-feira e levei o contrabaixo para ele. Ele falou, não, eu não vou tocar. Eu falei, por quê? Porque o pastor, porque a igreja, porque os irmãos têm a bênção do pastor, estamos te aguardando. Na mesma hora, ele abriu aquela caixa, pegou o contrabaixo, já colocou no cubo ali, já deu aquela ponteada bonita. Quando chegou o dia do culto, no outro dia, no sábado, 7 de fevereiro de 2015, eu chego na igreja, a plataforma do púlpito à esquerda, estavam os músicos, estava ele lá do social, gravatinho, com o contrabaixo no colo. A liturgia do culto, todos os louvores eram louvores específicos voltados às pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. A mensagem específica também passamos para o pregador, botado a liturgia do culto. Uma irmã cantou louvor, Carta ao Amigo, de Noemi Nonato, e olhava para mim assim, ela lacrimejava. O irmão fez o apelo, 5 pessoas decidiram a sua vida a Jesus. O Elias veio para cima, assim, irmão do pastor Moisés, com o pastor de Sadegão, veio chorando e reconciliou com Jesus para a glória do nome do Senhor. A mulher que vivia com ele naquele culto recebeu Jesus como Senhor e Salvador para a glória de Jesus. Passou-se domingo, era dia da ceia. Eu falei, pastor, e agora o Elias toca ou não toca? O Elias vai tocar na igreja. De manhã estava com a orquestra ensaiando, à noite tocando para a glória de Deus. Passou alguns dias, ele disse, pastor, o senhor vai almoçar em minha casa tal dia, era um sábado? Eu falei, eu vou fazer um churrasco para nós. Eu falei, opa, melhor ainda. Né? Aquela dieta à base de açaí, né? Açaí que eu como. Né? E fomos lá, era o casamento do Elias, foi recebido em comunhão, e a sua esposa desceu as águas para a glória do nome de Jesus, está lá, firme com Jesus para a glória de Deus. Então precisamos criar estratégias de chegada e permanência da ovelha perdida, para que a pessoa não somente chegue ali, e de repente nós não sabemos o que fazer. E dentro dessa visão nós temos uma estratégia chamada Grupo Novo Viver. E o que é isso? É um grupo de louvor de novos convertidos. E isso é adaptado conforme a cada igreja, mas dentro do projeto nós temos esse grupo Novo Viver ou Grupo Nova Vida. O único requisito para quem coloca o projeto é a pessoa estar sendo cuidado, sendo discipulado, para que ele possa fazer parte do grupo de louvor de novos convertidos. Hoje no Templo Central, em Joinville, aqui é uma congregação. Eles têm uma camiseta específica do discipulado para o Novo Viver. Aqui são discipuladores que fazem parte e são novos convertidos também. É uma forma de eles chegar na igreja e o pessoal sabe que eles não são membros, não são obreiros, mas são vidas que estão sendo geradas espiritualmente. Dentro dessa visão, há uma diretoria do discipulado, uma coordenação que vai estar acompanhando esses novos convertidos. Uma reunião semanal. Nessa reunião, um período de oração para levá-los a ter intimidade com Deus. Uma palavra de reflexão, motivando-os a buscar a presença de Deus, batismo com o Espírito Santo, a vida de consagração, de santidade e assim por diante. Ensaia-se um louvor para cantar na igreja. Toda a igreja é ciente que as pessoas não são membros, não são obreiros, são filhos espirituais que estão sendo cuidados para ser gerados para a glória de Deus. Hoje o Templo Central de Joinville, que é a nossa referência, tem uma aula no Templo Central assim, que é 200, 300 pessoas louvando ao Senhor no grupo Novo Viver. Muitas vezes o domingo, fica às vezes círculo de oração sem louvar, fica a mocidade, fica o coral, mas o Novo Viver não fica sem louvar, porque são filhos espirituais que estão aprendendo ali para a glória do nome de Jesus. O novo convertido é como um bebê, espiritualmente falando, e precisa de carinho. Vamos correr. Na vida natural, quando o bebê está para nascer, todas as atenções da família convergem para ele. E assim deve ser a relação da igreja com o novo crente. É a mesma coisa, todo o cuidado aos nossos filhos biológicos, família, deve ser a nossa atenção também com os nossos filhos espirituais. Nós precisamos crer no poder da transformação, mas esse relacionamento, esse cuidado que alguém um dia teve conosco, nós precisamos ter com as pessoas que estão chegando também. Acreditar no poder da transformação destas vidas. O discipulado começa na integração. É o exercício de amor pelos perdidos, independentemente da maneira que as pessoas estão chegando. Nós precisamos crer no poder transformador do evangelho que nós pregamos. Alguém perguntou, pastor, mas se essa pessoa vem com vício, vai cantar no grupo Novo Viver, não vai trazer influência para nós ou para os nossos jovens? Não traz. Por quê? Porque nós somos chamados para influenciar. Nós temos o Espírito Santo, irmão. Vamos influenciar essas vidas a aproximarem de nós.
Um discípulo, irmãos, é aquela pessoa que é ensinada, treinada, preparada para quê? Para que possa reproduzir aquilo que existe na sua vida. Então, se nós temos uma pessoa que está passando pelo processo da transformação, nós vamos transferir aquilo que existe em nossa vida para alcançar a outra vida e ligá-la ao corpo de Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho uma nota aqui. Quanto é? Quanto? E quanto vale esta nota? Por favor, quanto vale? E se eu dobro ela, vale quanto agora? Hã? Tá, e se eu dobro de novo, vale quanto? Oi? Tá, eu dobro de novo. Só os irmãos, quanto que vale? As irmãs agora, se eu dobro de novo, vale quanto agora? E se eu dobro de novo, vale quanto? Oi? E se agora? Vale quanto? Tá. E agora, vale quanto? Isso aqui, irmãos, é para nós entendermos que as pessoas, independente da maneira que elas estão, como a minha vida e a sua vida, como um servo de Deus, foram comprados pelo sangue de Jesus e custou o mesmo preço. Independente se está bonitinho, está de terno, de gravata, calça nova, roupa social ou não, ou amassadinho e sujo jogado no chão, nós precisamos entender que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado e nós precisamos crer na transformação destas vidas, independente da maneira que estão. Quantos de nós, a maneira que vivíamos, não olhando para ninguém, mas olhando para a minha vida, mas Jesus me alcançou pelo poder da sua palavra, limpo pela palavra, purificado pelo sangue e derramado o Espírito Santo, irmãos. Deus usa essas pessoas para fazer uma grande obra. Eu recordo que nós eu e minha esposa, caminhamos com uma jovem. Essa jovem, ela havia sido gerente de boate, traficante, usuária de drogas. Na mesa da minha casa, ela dizia para nós: eu tinha dinheiro, eu tinha ouro, eu tinha joias, eu tinha carro, eu tinha moto. Largou tudo por amor a Jesus. E nós começamos a discipular essa jovem. A lição que nós utilizamos, revista Conhecendo o Amor de Deus, em média são 3 meses. Nós não podemos ter pressa para acabar o quanto antes o curso. Por quê? Quanto mais tempo nós caminharmos com as pessoas, mais chance nós ganharmos e consolidarmos e integrarmos ao corpo de Cristo. Essa jovem foi pelo menos 8 meses que nós caminhamos com ela. Muita dificuldade, pensava em voltar atrás. As pessoas diziam que ela ia para a igreja para se esconder por causa do mundo que ela veio. E Jesus foi trabalhando, libertou ela, começou a louvar na igreja, desceu as águas do batismo. Por bondade, pregamos um dia, Jesus batizou ela com o Espírito Santo para a glória do Senhor. Aí passaram uns dias, eu vi o amor que ela tinha pela obra. As pessoas queriam levar para casa ela de carona de carro, 2 quilômetros da igreja. Ela falou: não, eu preciso ir a pé, porque se eu for de carro, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Agora eu vou evangelizando e volto evangelizando para a glória de Deus. Na época, eu era coordenador de missões no campo eclesiástico, eu trabalhava como pastor auxiliar. Apresentei um projeto para o pastor, quando me iniciei um seminário de discipulado como esse, na Bahia. Conheci na cidade de Inhambupe, um centro de treinamento de missões. Falei com o meu pastor presidente, e enviamos essa jovem para a Bahia para fazer um estágio lá no centro de treinamento de missões, Atos 1:8. Fez 60 dias de estágio missionário na cidade de Itapicuru, nosso amigo pastor Jailton, lá na Bahia. Ficou mais 2 anos evangelizando e discipulando vidas lá no meio do Agreste da Bahia, no meio da Caatinga, realizando uma grande obra, porque alguém acreditou e viu nela um chamado, irmãos. E Deus quer que nós acreditemos. Nós olhamos às vezes vemos pessoas com problemas, com dificuldades, e vemos: isso aqui é impossível. Mas Deus vê ali um pregador, Deus vê ali um levita, Deus vê alguém ali útil para a sua obra, para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Na parábola da ovelha perdida, entendemos que só um coração apaixonado fará de tudo para vê-la integrada ao corpo de Cristo. Nós precisamos ser apaixonados pelas almas. Olha, é um elo de confiança entre a ovelha perdida e a igreja. Por quê? Quando essa pessoa diz assim: olha, você decidiu a sua vida a Jesus, eu estou feliz pela tua decisão, cria um elo de confiança. E quando essa pessoa passar por dificuldade, vai vir o bombardeio no seu mundo espiritual. Como ela sabe que tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, quando vem esse problema, ela não vai voltar para o mundo,
para a prostituição, para as drogas, para a bebida, para os vícios, porque ela sabe que tem um pai que ela pode confiar. E quando essa pessoa entrar em contato, nós temos que estar presente. Estou aqui para te ajudar. Existem situações que às vezes fogem do nosso controle, mas temos o pastor, temos os obreiros que podem estar ajudando para auxiliar essas pessoas. Mas nós não podemos deixar que esse vínculo de confiança venha a ser quebrado. Estamos sempre dispostos para auxiliar estas pessoas. A confiança acontece quando a pessoa vê sinceridade e amor no ambiente que se encontra. Para que nós possamos gerar filhos espirituais, nós temos que dar de nós, sem pensar em nós, acreditando. E isso gera o quê? Um elo de confiança, a sinceridade. A pessoa sabe que tem um pai, que tem uma mãe que ela pode confiar. Alguém da família não consegue confiar, mas no discipulador, com o pai espiritual, com a mãe espiritual, ela vai confiar e vai estar sempre ali, acreditando que vai receber uma palavra de apoio, de orientação, a oração e assim por diante. A integração começa com os recepcionistas. É muito importante, quando eu falar recepcionista, não é somente as pessoas que estão lá com a irmã Vanessa, no balcão, os irmãos estão na porta da igreja. É todos nós, como família de Deus, como nós fazemos, ou como nós estamos recepcionando as pessoas que chegam à igreja. Vou citar exemplo daquela mulher que foi à igreja, decidiu sua vida a Jesus, foi para casa e ninguém foi atrás, ninguém correu, ninguém se preocupou, porque não havia uma recepção. Ela entendeu que ela não era importante para aquela igreja que estava ali, bastante grande, luxuosa e assim por diante. Então, a recepção não é somente as pessoas que estão lá na porta, seja bem-vindo, que bom que você veio, pegar o seu nome e assim por diante. São todos nós como igreja do Senhor. A primeira impressão é a que fica, diz o ditado popular. Há um grande teólogo que diz que a pessoa vai onde é convidada, mas permanece onde ela é acolhida, bem recebida. Eu vou citar um testemunho aqui, eu creio que o pastor Altair conhece também, não vou citar o nome agora, depois o senhor me fala, de um pastor renomado aqui do nosso estado, da nossa convenção, região metropolitana de Curitiba. Ele estava de férias. Aí, de férias, viajando com a família, e um dia ele propôs no coração, vou fazer uma visita a uma igreja. E no linguagem popular ele foi paisano, foi sem terno, sem gravata, foi com uma calça jeans, uma camiseta, e foi para um culto. E chegou num culto de uma igreja com a irmã, quando ele encostou o carro, veio um casal recepcionar ele na porta do carro, dando as boas-vindas, fazendo aquela questão para ele sentir-se bem. Ele desceu do carro, foi até o portão do pátio principal, tinha um outro casal pronto para recepcioná-lo, e conduziu eles com todo carinho, todo amor, até chegar à porta do templo. Já tinha outro casal esperando, olha, nosso bebedouro aqui, nós temos o refeitório ali, temos o fraldário ali. Começou a explicar toda a questão para que as pessoas chegassem ali e estivessem bem informadas como ela ia proceder se tivesse alguma emergência. E ele foi indo assim, falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha igreja? Pela forma que ele foi recebido. E como se não passasse, sentou lá, já recebeu brinde, já recebeu caneta, recebeu algumas coisas ali, sabe? E foi passando o culto e ficou surpreso com a recepção que ele teve. Porém, ele não poderia ficar até o final do culto, viu os compromissos. Em determinado momento do culto, ele levantou e saiu para ir embora. O pastor da igreja correu e foi. Quando ele foi sair com o carro, o pastor, meu filho, tudo bem com você? Não, está tudo bem. Aconteceu alguma coisa que você está indo embora? Alguém falou alguma coisa, você não gostou? O que está acontecendo? Fiquei preocupado com você, vi que você se levantou no metade do culto e foi embora. Não é que eu vim visitar a igreja, e eu tenho um compromisso, eu preciso ir, meu horário com a família e tal. Não, tudo bem então, mas se acontecer alguma coisa, estou aqui, está aqui o meu cartão, está aqui o dia de culto, e fez tudo quanto podia fazer para agradar este pastor que estava visitando a igreja. Não, pastor, eu preciso ir, tudo bem, conversou, acolheu muito bem. E esse pastor se despediu, foi embora, ligou o carro e foi saindo. E o pastor da igreja foi acompanhando, mas tudo bem, você volta outra vez, nós temos culto tal dia, foi acompanhando até no portão da igreja. Quando esse pastor saiu na rua, ele ficou olhando para ele assim, e ele pegou o carro e foi embora. Andou uns 30 metros, olhou no retrovisor, o pastor estava assim para ele, ó. Andou um pouquinho mais, o pastor estava assim, ó. Sabe? E o culto lá dentro. É a recepção, olha só. A primeira impressão é a que fica, diz o ditado popular. E aqui abre para nós refletir como nós estamos agindo com as pessoas que estão chegando na nossa igreja. Como tem sido a recepção. Eu tenho um pastor amigo meu, amigo do senhor também, esteve aqui conosco. Ele esteve aqui conosco alguns dias, está de férias, e quando possível vem para cá, presidente de um campo aqui no Paraná, onde passou o dia com a gente também. E no mês de dezembro ele esteve aqui, em novembro, não me falha a memória, porém ele não veio aqui, veio de calça jeans, camiseta, estava de férias, passou por casa, e ele foi em uma das nossas congregações, aqui em Telêmaco Borba.
Ele chegou, participou do culto, ninguém perguntou quem ele era, não perguntou o nome dele, participou do culto, foi embora, ninguém disse nem A, nem B, nem a paz do Senhor. Aqui, na nossa igreja, uma congregação. Não vou citar o nome, né, para apontar. Mas é só uma situação como nós estamos fazendo, irmãos. Estou falando para nós, Assembleia de Deus, que lembra com o Borba. Ele veio, presidente do campo, relator da região, lá. Não pelo fato que eu queria ir para o pedestal aqui, mas ninguém disse nem A, nem B, nem a paz do Senhor, nem tudo bem, de onde que você veio, o que você está fazendo aqui. E ele foi embora. Quando chegamos em casa, ele contou para nós, tive a congregação, assim, tal, lá foi benção, culto, louvor, pregação e tal, só que parece que ninguém me viu lá, né? Então, é só para nós refletirmos como nós estamos fazendo com as nossas pessoas que estamos recebendo na igreja dia após dia. Amém, irmãos? As pessoas designadas para tão nobre tarefa precisam ter as seguintes características. Vamos ver juntos? 1, 2, 3 e... Algumas características, não somente, como eu disse aos irmãos, das pessoas que estão recepcionando para o começo do culto, mas de toda a igreja como recepcionistas, né? Vamos seguir para correr horário. A integração continua no momento do apelo, não somente com a chegada da pessoa, mas no momento da guerra espiritual, nós precisamos estar atentos. Olha, no momento do apelo, toda a igreja deve estar orando, gemendo e clamando, como uma mãe que está para dar à luz seu próprio filho. Às vezes nós queremos estar ali naquele momento de receber poder e unção, e queremos receber. Amém. Só que nós precisamos estar atentos com as pessoas que não estão recebendo ainda porque não nasceram novamente, não nasceram na água do Espírito, e precisam do nosso auxílio, da nossa atenção. Então existem algumas recomendações. A título de ilustração, no hospital, quando uma mulher vai dar à luz, ela precisa da ajuda do médico e dos enfermeiros. Muitas vezes na igreja, o visitante precisa de alguém que o conduza ao altar no momento em que o pastor está fazendo o apelo, para que possa nascer espiritualmente. Então pregou a palavra, muitas vezes a pessoa quer tomar a decisão, só que existe aquela luta, aquela batalha espiritual, e nós precisamos estar atentos quando essas pessoas estão ali, porque elas estão sendo aprisionadas, há um conflito espiritual. Chegamos próximos, oramos com as pessoas, convidamos para vir à frente do altar, conduzindo essa pessoa, não dizendo, vá lá, não quer tomar decisão, não. Precisamos estar sempre auxiliando, assim como a ilustração que passamos, que os médicos sempre têm uma equipe, enfermeiros para auxiliar no nascimento dos filhos, das crianças. E quando nasce o bebê, a mãe quer abraçá-lo e beijá-lo. Assim, no momento em que o pecador aceita Jesus, ou reconcilia-se com o Senhor, tantos irmãos quanto for possível devem abraçá-lo e parabenizá-lo por tão maravilhosa decisão. Embora que hoje o abraço não é impossível por causa do distanciamento, mas nós precisamos sempre dar atenção, saudando, tudo bem, que bom que você veio, conte comigo, estou aqui. E nós devemos fazer assim como também fazemos com os nossos filhos espirituais. A integração depende também da ficha de decisão. Por quê? Quando nós ganhamos alguém para Jesus, precisamos de um dado dessa pessoa, para que não venha a ser perdido o trabalho realizado através da evangelização. Essa ficha de decisão fazemos aqui, eu creio que os irmãos fazem também nas congregações, para que você possa ter os dados e ir auxiliar essas pessoas novos convertidos. Quando a criança nasce, ela recebe o nome e precisa ser identificada para não ser perdida na maternidade. E assim, então, a ficha de decisão também é a título de ilustração. Assim, é de suma importância ser preenchida a ficha de decisão para que a igreja, o pastor e os discipuladores realmente conheçam que decidiu a Cristo. Então, nós precisamos sempre estar atentos quanto a essa questão. Eu creio que a igreja aqui faz muito bem, nós sabemos disso, né? Esse trabalho. Quando a ficha de decisão é negligenciada, muitas vezes o fruto do trabalho é totalmente perdido. De posse de todas as informações, você transmitirá a sua vida ao seu novo discípulo. Ou seja, esse trabalho não pode ser realizado pelo pastor da igreja somente, pelo copastor, pelos obreiros auxiliares. Toda a igreja precisa estar atenta e fazer parte desse projeto. Quando ministramos no Templo Central em Joinville, um congresso discipulado, fui um dos palestrantes lá. E o tema que eu trabalhei é a implantação de discipulado através de oficinas, conferências e seminários. Existem 3 desafios que trabalhamos lá, para que possa ser implantado um discipulado e que haja um crescimento, um desenvolvimento. Não basta sabermos ou recebermos informações e não colocarmos em prática. Então, primeiro desafio é quando o nosso pastor entendeu a visão. Jesus mandou fazer isso, de evangelizar e discipular.
Para isso, nós realizamos treinamentos, seminários, simpósios, sempre alguém trazendo uma orientação para que venhamos ser formados discipuladores na igreja. Em breve, eu creio que a partir de março, a gente vai ter aqui, segundo a orientação do nosso pastor presidente, eu vou adiantar aqui já, pastor, me permita, um centro de treinamento avançado para discipuladores. São poucas as igrejas que investem nisso. Por quê? Porque exige trabalho. Vai exigir trabalho. Não somente do nosso pastor, dos dirigentes de igreja, dos líderes, para que nós possamos não somente evangelizar, mas discipular também. E quando nós não queremos nos envolver com o trabalho, não podemos implantar o discipulado. Agora, se implantamos o discipulado genuíno, exige trabalho de todos nós. Então, os irmãos vão ter a oportunidade, dentro dessa visão de projeto da CGADB, a década de evangelizar, discipular a Assembleia de Deus do Brasil, os irmãos já estão saindo, lançando na frente aí, um centro de treinamento avançado para discipuladores. Não somente do Templo Central, líderes das congregações, discipuladores das congregações, estamos juntos um dia por semana para que nós possamos juntos realizar um grande trabalho para o Senhor. Então, nós só podemos transmitir, discipular quando nós transmitimos vida para as pessoas. Não é somente informação, mas é transmitir aquilo que existe dentro de nós para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que algumas pessoas dizem assim, mas esse negócio de discipulado é inovação. Nunca teve, sempre teve, mas às vezes com o tempo passou-se de falar. Não foi falado, não foi transmitido, não foi comunicado, e nós ficamos evangelizando, e cruzado, e congresso, e isso, eventos, e nós não passamos a discipular as pessoas. Nós vamos ver algumas bases bíblicas, bem rapidinho aqui, vou passar somente a leitura ali, não vou comentar muito, para que os irmãos entendam que isso Jesus fez, e pediu que nós fizéssemos também, amém, irmãos? As bases bíblicas para o exercício do discipulado. O propósito é ganhar vidas, e mantendo-as ligadas ao corpo de Cristo. Não somente ganhando, e de repente nós vamos ver assim no batismo, nós não temos vidas, nós não temos resultado, e acaba de repente sendo almas penadas. Eu não vou citar nome aqui, mas existem eventos que fazem nível de Paraná. Olha, tivemos 180 pessoas aceitar Jesus lá no tal evento. Aí perguntamos para o pastor local lá, viu, quantas pessoas tem aí? Nenhuma, porque são almas penadas. São números de evangelização, mas não tem discipulado, não consegue dar seguimento ao trabalho. Agora, o discipulado proporciona estar ligando as pessoas ao corpo de Cristo. Amém, irmãos? A importância do discipulado. Por que é importante o discipulado? Olha só, irmão, Assembleia de Deus no Brasil. Estatística da Assembleia de Deus no Brasil. 100 pessoas que aceitam Jesus quando não há um trabalho de discipulado eficiente. Passa 2 semanas, apenas 40 estão servindo a Jesus. Antes do batismo, apenas 20 continuam servindo a Jesus. Total de batizados de 100, apenas 10 são batizadas. E 5 anos depois, 5 pessoas estão servindo a Jesus ainda. Isso é quando nós não temos um trabalho de discipulado eficaz. Hoje, a nossa referência é a Joinville. Eles têm a média de 70, 75, 77% de permanência pelo trabalho que eles fazem lá, investindo no discipulado. É dia e noite discipulado, é discipulado por sinal agora. Hoje é a primeira oficina de discipulado que nós temos aqui em Telemaco Borba. Em Joinville, sexta, sábado e domingo, é a 12ª oficina de discipulado, já que estão realizando lá para a glória de Deus. Aqui no Paraná, se eu não recordo, que está na frente é Guaraniaçu. Ministramos recentemente, agora em janeiro, a 4ª oficina de discipulado lá em Guaraniaçu, e no mês de abril, na sede em Piabiru, a 3ª oficina, já treinando os irmãos, sempre aprimorando o conhecimento. Então, isso aqui é possível inverter quando nós estamos realizando o discipulado. Então, a estatística que mencionamos, de cada 100 pessoas que aceitam a Jesus, apenas 5 permanecem. Alavanca para o crescimento ao discipulado. O que é um discípulo? A palavra vem do grego, matetes, e aparece nos evangelhos e atos cerca de 269 vezes. E significa pessoa ensinada, treinada, aluno e aprendiz. Então, a cada culto, a cada reunião, a cada simpósio, a cada escola bíblica, o Espírito Santo está usando pessoas para nos ensinar, para nos treinar, para que nós venhamos não somente reter para nós, mas compartilhar com os outros também. Paulo fala muito bem quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Todos os meses nós citamos: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então é receber e compartilhar com as pessoas. Discípulo não se senta apenas aos pés do mestre e aprende com ele. Ele, na verdade, se compromete ao ensino do mestre. Então, é receber e ter um comprometimento. Não recebi somente para mim, eu vou compartilhar com as pessoas que estão à minha volta. Eu acho muito lindo e muito interessante quando eu leio Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz: Esdras propôs no seu coração aprender a lei do Senhor
para colocar em prática na sua vida, para também ensinar. Deus não quer somente que nós venhamos receber, nos alegrar, receber a direção, mas Deus quer que nós tenhamos uma vida prática, dia após dia, receber e compartilhar, transmitir aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, né? Olha só, um comentarista no livro diz o seguinte: o discipulado dinâmico define discípulo como um crente que está crescendo em conformidade com Cristo, que está dando frutos no evangelismo e fazendo o trabalho de aconselhamento para a conservação dos frutos. Não para por aí. Não basta apenas ser seguidor, é preciso ser discípulo. Não basta para a igreja evangelizar, mas é preciso ensinar e consolidar o novo crente. Não precisamos apenas de evangelizadores, mas também de mestres e discipuladores. Então é receber a cada dia e ter o compromisso para que possamos cumprir o propósito da grande comissão. E é bem verdade que, quando nós temos um propósito de fazer alguma coisa, nós arrumamos um jeito. Quando não queremos fazer, arrumamos uma... Quando queremos fazer, arrumamos um... Quando não queremos fazer, arrumamos uma... desculpa. E Jesus disse: eu quero que você vá e faça discípulo. Muitas vezes queremos pregar, e queremos pregar, e queremos ensinar, e queremos ocupar aqui o maior número de pessoas para nos ouvir. Mas os maiores ensinamentos de Jesus foi com uma pessoa, foi com duas pessoas, foi com 3 pessoas. Nosso pastor citou aqui, as maiores experiências que nós vemos ali, em poucas pessoas, porque propuseram: não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Amém, irmãos? A igreja, quando a igreja exala discípulos, respira novos convertidos. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos discípulos, nós vamos exalar. A igreja vai respirar novos convertidos para a glória de Deus. Aqui alguns pontos, não vou citar a referência, por causa do horário. Jesus define como discípulo um crente que está continuamente envolvido com a palavra. Então ele recebe a palavra e coloca em prática na sua vida, ensinando aos outros também, transmitindo a sua vida a outro. É aquele que ama sacrificialmente sem medir esforço. Por quê? Aquele que ama, ele acredita na mudança, transformação, na restauração e assim por diante. É aquele que permanece em união frutífera com Cristo diariamente. Não é somente, não, eu fiz alguma coisa, produzi um fruto, ganhei uma vida, discipulei uma família, acabou o trabalho. Não, é até que Jesus venha, nós precisamos estar trabalhando continuamente, crescendo a cada dia, para que haja o processo da multiplicação. É aquele que assume a sua cruz e segue-me a Cristo. Isso aqui fala que servir a Jesus, ser discípulo, exige sacrifício muitas vezes de nós em alguma área. É aquele que renuncia tudo quanto tem para que possamos cumprir o propósito da grande comissão. É um dia por semana. Durante esse dia, 1 hora que nós vamos tirar para estar com alguém, para transmitir a vida que existe em nós. O discipulado é o processo que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis ao crescimento de sua fé, até poder fazer outros discípulos. Repito, ele é um processo, não é que nem uma varinha de condão, irmãos. Então nós precisamos acreditar e entender que é um processo. Billy Graham dizia: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo quanto temos. Pastor Sérgio Melchior, ele diz: evangelismo é dar um copo com água, discipulado é mostrar que existe uma fonte. E dentro dessa visão nós vamos passar amanhã a parte prática, que é o último tema que trabalhamos. As pessoas que vêm à igreja, elas têm sede de Deus, sede da palavra, sede de se alimentar. Quando nós pregamos, elas recebem um copo com água. Elas bebem e saciam a sua sede. Se nós não criarmos uma estratégia, as pessoas vão para casa e quando tiver sede, voltam para um próximo culto, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, ou assim por diante. Agora a estratégia é nós abordarmos a pessoa, fazer a sondagem, abordagem, implantar o discipulado para que ela entenda que sempre que ela precisar, vai ter uma fonte sempre para saciar a sua sede ou a sua fome. Aqui é uma estratégia que é a longo prazo, que mostra a evangelização, uma pessoa ganhando uma pessoa por dia, durante um ano, 365 pessoas. E uma pessoa discipulando uma por dia, durante um ano é 2. É um processo que com o tempo vai dar um crescimento. 2 pessoas evangelizando 2 anos, ganhando uma pessoa por dia, em 2 anos vai dar 730. No discipulado é 4. 3 anos, 1.195. O discipulado foi para 8. 4 anos, 1.460. O discipulado foi para 16. 13 anos,
8.745, o discipulado já foi para 8.192, porque é um processo lento, mas vai acontecendo multiplicação. Se é um discípulo, durante um ano é 2, durante 2 anos é 4, é 8, 16, e vai acontecer a multiplicação. Então ela é uma alavanca para o crescimento. Aqui são algumas bases bíblicas, que é a ordem de Jesus. Nós vemos que ele tinha os seus discípulos e mandou nós fazermos discípulos. Nós vemos também que Jesus tinha os seus discípulos, Marcos 3, 4. Paulo também tinha os seus discípulos e diz o seguinte, olha, falando do discipulado como processo, ele fala que o seguinte aos Gálatas: eu sinto dores como que de parto, até que Cristo fosse tirado em vós. Ou seja, para gerar um filho espiritual, existe uma batalha, existe uma dificuldade. Paulo está alertando e mostrando para a igreja que eu sofri dores como que de parto, até que Cristo fosse tirado. Então nós entendemos que é um desafio, que nós precisamos ter muita fé e determinação para que possamos gerar muitos filhos. Ensino de Paulo, Paulo fala a Timóteo o seguinte, olha, o que eu recebi, eu ensinei a você. Agora eu quero que você ensine a homens fiéis, confie a homens fiéis, ou seja, o processo da multiplicação. Vamos correndo. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Concluo dizendo uma frase que eu li um dia no Facebook, que dizia o seguinte, pastor: água parada cria, vamos falar limbo, não é limbo, irmãos, dengue. Cristão parado cria dengo. E quantas pessoas com dengo, porque estão parados, não estão envolvidos com a obra do Senhor. Mas nós somos um povo chamado para fazer discípulos, amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, pastor. Pode ter seu lugar, já vamos terminar, irmãos. Não há necessidade de pressa. Já vamos terminar. Meus irmãos, diante dessa palestra que tivemos hoje, nós estamos bem ou precisamos melhorar? Estamos bem ou precisamos melhorar? Meus irmãos, tudo que o irmão disse aqui não é para a gente cobrar uns dos outros, né? Às vezes a gente começa a cobrar uns dos outros, mas para nós cobrarmos a nós mesmos.